Hoje a gente vai fazer a terceira rodada do E-Social Responde, da linha de produto RM. Para quem nunca participou conosco nos eventos Responde, nós estamos realizando um evento por mês referente ao tema E-Social, devido à gravidade e implantação deste projeto e a complexidade que abrange com ele. Tá? Então, o nosso evento, todos ficam com o microfone fechado e ele é dividido em algumas partes. Tá? A consultoria de segmentos faz a primeira parte, na sequência, produto apresenta e a gente fica tirando as dúvidas com vocês durante o horário do evento. Então, só para que a gente tenha algumas informações para passar, assim como existe esse evento aqui, que é um Responde, um webinar gratuito a todos os clientes TOTOS, para o mês de abril nós temos uma programação também de evento Responde para o E-Social, para a linha RM no dia 11/4, próximo evento Responde. Vamos ter o evento sobre a ECD, porque a entrega também já se aproxima, então no dia 25/4 teremos um evento Responde para ECD. E para o REINF, vai ser a primeira bateria de 2018, no dia 5/4, tá bom? Todos esses webinars a gente faz gratuito aos nossos clientes, a intenção é sempre falar um pouquinho de legislação, o que está sendo abrangido, como que vai ser essa entrega, e na sequência o produto faz a apresentação de como vai ser essa entrega em cada uma das nossas linhas de produto TOTOS. Programação para o nosso evento de hoje. Abertura feita pela consultoria de segmentos será realizada por mim. Na sequência, a linha de produto TOTOS, hoje nessa sala, linha de produto RM. E na sequência a gente abre para dúvidas. Meu nome é Elisângela Damasco. Eu coordeno a equipe de consultoria de segmento dentro da TOTOS. Essa equipe é uma equipe que auxilia em legislação, tanto as equipes de atendimento quanto desenvolvimento, então o nosso apoio é o interno aos nossos softwares, e nessa parte de eventos, de treinamentos, capacitações, a gente realiza em conjunto com as linhas de produto para falar um pouquinho de legislação, como eu comentei. A gente atua, a TOTOS tem acompanhado o projeto E-Social em diversos momentos. Desde 2009 a gente tem reuniões com o governo sobre esse projeto e nós estamos dentro de alguns grupos de trabalho. Eu sou formada em análise de sistema, pós-graduada em Direito do Trabalho Previdenciário e acompanharei vocês hoje. A gente vai falar um pouquinho de fundamentos e não vamos entrar muito em detalhe de legislação. A ideia, na verdade, é que a gente consiga fazer um bate-papo, que o produto consiga mostrar um pouquinho do que está afligindo essa entrega nesse momento. Né? A gente sabe que é um projeto longo e ao longo do ano de 2018 muita coisa vai acontecer. Só para que vocês tenham em mente, a TOTOS participa, falando só de E-Social, de 6 grupos de trabalho, tá? Então, a gente tem aí um grupo de homologação, tá? Que é um subgrupo de homologação junto com o governo e algumas outras software houses que testam tudo o que está acontecendo no E-Social. Tem um subgrupo do REINF, como vocês sabem, o REINF nasceu dentro do E-Social e foi apartado para trabalhar com a parte jurídica. Desculpa, jurídica não, com as notas fiscais, com a parte de pessoa jurídica. GT Confederativo é um grupo de trabalho com o governo onde estão presentes a parte patronal do Brasil. Então, lá nós temos federações e confederações que acompanham este projeto. Grupo das empresas piloto, que são as empresas que a Receita Federal instituiu para serem piloto do projeto SPED. Isso iniciou lá em 2008 com o primeiro SPED, lá no SPED Contábil, e ele se perpetua em todos os projetos do SPED. Temos um subgrupo de layouts, que analisa cada layout novo, verifica o que está acontecendo, e um grupo de trabalho de segurança e saúde do trabalho, que é a última entrada do E-Social de todos esses momentos. Como todos já devem saber, o E-Social é um instrumento de unificação de prestação das informações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e tem como objetivo padronizar toda a transmissão. Né? Então, tudo que for relacionado ao empregado e ao colaborador, ele vai estar sendo prestado por meio do E-Social, independente do tamanho dessa empresa ou desse empregador. Se for um empregador pessoa física, está obrigado ao E-Social. Se for um MEI, está obrigado ao E-Social. Grandes empresas estão obrigadas.
pequenos empregadores e até mesmo os órgãos públicos, todos eles estão obrigados. Ou seja, dentro do território nacional do Brasil, qualquer tipo de empregador será obrigado a fazer prestação por meio do e-social. Algumas pessoas estão perguntando, eu esqueci de falar agora no início, esse evento é gravado, tá, pessoal? Todo o webinar a gente grava e posteriormente ele sobe no YouTube. Nós temos um canal de TOTOS Soluções e uma playlist de TOTOS Responde. Dentro dessa playlist TOTOS Responde ficam os nossos vídeos e os links a gente divulga no TDN. No final da minha apresentação eu vou passar para vocês direitinho onde fica, tá bom? Vamos só relembrar um pouquinho, tá? Só para a gente trazer um pouco na memória, o desenho original do e-social era: a empresa vai fazer o envio de todas as informações, que são bastante, inclusive, num único meio de comunicação que é o e-social. Por sua vez, os órgãos partícipes deste projeto, que são 5 grandes órgãos, fazem uso dessa informação a qualquer tempo e momento, tá? Só que esse desenho mudou. Como o projeto evoluiu, cresceu, foram incorporados outras necessidades do governo, hoje o layout é esse aqui. Como vocês podem ver, isso está bem diferente, está muito amplo. Tudo que era relacionado à pessoa jurídica e que nós temos na DIRF hoje, a parte de retenções de tributo, então nós temos ali PIS, COFINS, CSLL e tem também a parte previdenciária sobre as notas fiscais, não é mesmo? Então tudo isso não faz parte do mundo trabalhista, não está dentro da folha. Saíram daqui, formou-se então o projeto do REINF. Este REINF é o primeiro quadradinho aí em cima, ele comunica com a DCTF Web, assim como o e-social comunica com a DCTF Web. REINF está apartado porque ele pertence exclusivamente à Receita Federal. E aí vocês podem ver mais embaixo, aí onde eu acabei de destacar para vocês, além do REINF e do e-social, agora vocês vão ouvir falar bastante sobre GRFGTS, tá? Então, além de tudo que nós temos, vem aí pela frente um web service, tá? Eu vou comentar durante a nossa apresentação, mas só para a gente ter já em mente, o e-social da doméstica é diferente do e-social dos grandes empregadores, tá? No próprio e-social da doméstica, a gente emite as guias. Isso não acontece no e-social dos grandes empregadores. Por isso, surgiu essa nova figura, tá? O GRFGTS, exclusivo do Fundo de Garantia, administrado pela Caixa, por isso que nós temos agora esse terceiro bracinho aqui dentro. Como vocês podem ver, o complexo desenho do e-social se ampliou, ele atinge hoje REINF, GRFGTS e DCTF Web. Continuam os 5 grandes órgãos, então a gente tem Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa, INSS, todos eles estão aqui dentro como comitê gestor do e-social, tá? Neste webinar, a gente vai falar só de e-social. Tem um webinar específico para o REINF e lá na frente, quando a gente for trazer próximo de entrada do GRFGTS, a gente abordará aqui nos eventos do e-social. Cronograma do e-social. Como vocês sabem, o e-social foi dividido em 3 grandes grupos. Empresas com mais de 78 milhões, com menos de 78 milhões, administração pública, que é órgãos direto e indireto. Dentro desses 3 grandes grupos, temos 5 fases, tá? Então, esse é o faseamento do e-social. Primeiro entra a tabela, depois entra não periódicos, depois entra periódicos para o e-social e começa a entrada do REINF. Quarto grupo entra DCTF Web e o novo FGTS, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês da GRFGTS. E por último, os itens de eventos de segurança e saúde do trabalhador. Só para a gente relembrar, é de conhecimento geral de todos, estamos todos atentos a esse cronograma, não é mesmo? Estamos na fase agora, faturamentos, empresas com faturamento superior a 78 milhões. Já finalizamos a primeira etapa, que é a etapa de tabelas, tá? Iniciou em janeiro de 2018, terminou a fase em fevereiro de 2018. E começamos agora a fase dos eventos periódicos. Os eventos não periódicos, desculpa. Eventos não periódicos iniciam em março, termina em abril. Eventos periódicos iniciam em maio. E dali para frente nós teremos o e-social para este primeiro grupo meio que completo,
tá? A partir de julho entra DCTF Web o novo FGTS e em janeiro entra SST. Para quem está abaixo de 78 milhões, primeira carga e tabelas lá em julho, depois não periódicos, sempre 2 meses, tá, gente? Então, julho, tabelas, não periódicos, 2 meses depois, setembro, 2 meses depois, periódicos, entrando junto com Reinf, em novembro, SST em janeiro, junto com as pequenas, tudo no mesmo mês. Fato que a gente tem órgãos públicos ainda que inicia lá em janeiro de 19 tabelas, e aí 2 meses depois não periódicos, periódicos, Reinf. Esse slide a gente comentou bastante no webinar de janeiro e fevereiro, eu achei por bem deixar ele aqui um pouquinho, só para a gente relembrar algumas informações, tá? São obrigadas à primeira entrega do E-Social empresas com faturamento superior a 78 milhões. A apuração desse faturamento se deu pela ECF do ano de 2016, então tivemos muitas empresas que estavam enquadradas erroneamente. Para isso é necessário utilizar um item de contestação da obrigatoriedade do E-Social. Então, se a minha empresa entrou enquadrada como 78 e não deveria ter entrado, eu tenho que contestar. Ou o contrário, se a minha empresa não entrou e eu sei que o faturamento é de 78 milhões, também tenho que fazer a contestação. Tudo isso no site oficial do E-Social. Essa daqui é uma mensagem de comunicação da Receita Federal com o contribuinte. Toda mensagem relacionada ao E-Social, ela se dará sempre via ECAC. Então, assim, não se atentem a nenhum e-mail que não venha pelo ECAC. E-mail oficial do governo é somente via ECAC, tá? Este exemplo que está na tela para vocês darem uma lidinha é de uma empresa que estava enquadrada nos 78 milhões e até o dia 7 não tinha feito envio das suas tabelas, 7 de fevereiro. Layout. Eu não vou conseguir detalhar da forma que seria necessário todos os layouts, mas a gente vai se atentar em alguns que são importantes para essa fase dos eventos não periódicos, tá bom? Então, nós trabalhamos primeiro 11 tabelas, 22 arquivos não periódicos e 12 arquivos periódicos. Como eu falei no início, são muitas movimentações. Nós temos mais de 40 arquivos sendo enviados, mais de 40 eventos no E-Social. É complexo. Se a gente falar de tabela, que foi a primeira carga, o que a gente precisa ter em mente sempre? Tabelas são a estrutura da minha empresa. Como é a minha estrutura de estabelecimentos, de filiais, como eu defini meu cadastro de rúbricas. Essas rúbricas, uma vez que eu enviei, a gente já alertou algumas vezes, utilizou a rúbrica, não mexa nela, não faça alteração, incidência, para não dar problema mais adiante. Como está distribuída a lotação tributária da minha empresa, cargos, funções, qual é a minha tabela de horário que eu pratico, e aqui a tabela de horário é a mesma que está amarrada no contrato do funcionário, tá bom? O E-Social não quer saber qual horário que o funcionário realizou no dia a dia. Que horas ele entrou, que horas ele saiu para almoçar, que horas ele voltou e que horas ele saiu. Isso não vem para o E-Social. Tá? É fato que é um desejo do Ministério do Trabalho que ocorra o controle de ponto dentro do E-Social, mas isso é um planejamento futuro ainda. Tá? Nesse primeiro momento, eu preciso mandar qual a tabela de horário que está vinculada ao contrato daquele colaborador, só isso. Ambientes de trabalho, embora esteja aqui na primeira fase, eu vou falar um pouquinho mais adiante, ele pertence ao grupo do SST, tá? Processos administrativos, então se a minha empresa não recolhe algum tributo por algum processo, eu tenho que colocar aqui. Aí ele, como é que eu sei se eu devo colocar ou não lá no S1070 um processo? Sempre tenha em mente a seguinte visão, este processo interfere na arrecadação tributária de INSS, IR ou FGTS? Se a resposta for sim, ele deve sempre existir aqui na tabela 1070. Operadores portuários, a última tabela. Então, como eu comentei um pouquinho antes, o E-Social está faseado, tá? Na primeira fase, tudo que a gente enviou é relacionado à tabela, com algumas exceções. A tabela 1060 é uma tabela de ambiente do trabalho. Então, eu digo para o E-Social quais são os ambientes da estrutura da minha empresa. Imaginem assim, eu sou um hospital, ok? Dentro do hospital, eu tenho diversos ambientes. Eu tenho pronto-socorro, eu tenho um ambulatório, eu tenho a parte de internação, eu tenho o centro cirúrgico, eu tenho as especialidades médicas e assim por diante.
tá? Um ambiente específico, eu vou ter uma exposição de risco maior. Então, neste ambiente, por exemplo, a sala que faz exames de raio-x. Eu tenho uma radiologia e dentro da radiologia eu tenho uma incidência de exposição de risco maior, tá? Então, este ambiente, ele fica obrigatoriamente vinculado com uma exposição a fator de risco, que vai ensejar quem trabalhe nele uma aposentadoria especial, tá? A gente já entrou no mundo de segurança e saúde de trabalho, concorda? Então, este evento, que é o evento 1060, entra lá na frente quando a gente começar a falar de SST, janeiro de 2019. Tá? Lotação tributária, que é a tabela 1020, a gente precisa ter em mente assim, se eu tenho um determinado departamento, setor, centro de custo, lotação, qualquer seja desculpa, qualquer seja a forma que a gente trabalhe de organização hierárquica, eu tenho um determinado local de trabalho onde eu tenho percentual tributário diferenciado dos demais. Isso é uma lotação tributária para o e-social. Tá? Então, sempre que a gente falar lotação tributária, entendam cálculo tributário diferenciado. Então, para quem trabalha naquele setor, eu tenho recolhimento de FPAS diferenciado, eu tenho código de terceiro diferenciado, eu tenho SAT diferenciado e assim por diante. Toda vez que eu tiver dentro da minha empresa um local de trabalho com a parte previdenciária diferenciada, obrigatoriamente eu tenho que cadastrá-lo como uma lotação tributária. Estabelecimento sem funcionário. A minha empresa tem um CNPJ ativo na junta comercial, mas eu não tenho funcionários, não tem ninguém. Tá bom. Qual é a minha obrigatoriedade para o e-social? Nenhuma? Não, tem uma obrigatoriedade. Qual é a obrigatoriedade? Eu preciso informar um e-social sem movimento. Assim como nós temos CEFIP negativa mensalmente, assim como nós temos RAIS negativa, eu vou ter social também negativo. Como vai funcionar? No início, eu vou mandar a tabela S1000, tá? Eu tenho que identificar qual é o meu estabelecimento, então S1000 qual é a minha empresa, mando o S1000. Não preciso mandar o 1005, que é a minha divisão de estabelecimentos e filiais. E quando começar o eventos periódicos, que é a folha de pagamento, aí sim eu envio o evento 1299. Para quem não recorda, o evento 1299 significa fechamento de eventos periódicos, fechamento da folha, tá? E aí, todo ano, enquanto eu tiver esse CNPJ ativo na junta comercial e não tiver funcionário, eu tenho que vir todo mês de janeiro e enviar um evento 1299 fechando a folha daquele estabelecimento. Tá? Isso vai indicar para o e-social CNPJ ativo sem funcionário. Essa informação é válida por 12 meses e se ela continuar desta forma, ou seja, sem funcionário, no próximo mês de janeiro eu tenho que ir novamente mandar o 1299. Só isso, tá? Não preciso me preocupar mensalmente, mas preciso cumprir a minha obrigação de informar para o e-social um CNPJ ativo, sem funcionário, e fazer o que a gente chama de social negativo, sem movimento. Eventos não periódicos, essa é a fase que nós estamos agora, né? Começou no início no dia 1º de março e vai até dia 30/4. Os eventos não periódicos, eles têm todos a mesma característica, não existe uma data certa para ocorrer. Então, assim, um afastamento, a gente não sabe, não consigo prever quais são os afastamentos que vão ocorrer no mês de abril, né? Depende da vida laboral do nosso colaborador. Então, vamos falar um pouquinho deles. A gente tem 2 eventos de admissão, não é mesmo? Só que olhem a diferença. Existe um evento chamado Registro Preliminar, que é o 2190, com 14 campos. E existe um evento de admissão 2200, com 204 campos. Qual que é a diferença entre eles, além da quantidade de campos, é óbvio? Cada vez que eu admitir um funcionário, eu sou obrigada a mandar o 2200, tá? Só que a obrigatoriedade do e-social é assim, eu vou fazer um processo seletivo e vou contratar alguém. Se já está tudo certo, fechou com aquele candidato, eu já posso enviar a admissão 30 dias antes. O prazo máximo do e-social me diz que um dia antes do início do trabalho, ele tem que estar registrado no e-social.
tá? E aí, se eu vejo que eu não tenho todas as informações, o que eu posso fazer? Posso mandar o 2190, que é o preliminar. Esse preliminar tem 4 informações, são informações bem básicas desse funcionário. E aí, com isso, estende o prazo de envio do 2200. Então, um dia antes da admissão, manda o preliminar se eu não tiver todos os dados, tá? Tem que cumprir os prazos. Então, mandei o 2190 um dia antes da admissão, e aí eu tenho até o dia 7 do mês subsequente para mandar o 2200. Agora a gente está falando do início do e-social, onde nós temos cargas de funcionário ativo, o famoso legado, né? Então a gente tem que mandar todo mundo que estava ativo na nossa empresa em 28 de fevereiro. Todo mundo tem que ir através do 2200. Qual o prazo de envio do 2200? Ele pode ocorrer entre os meses de março e abril, desde que esse funcionário não tenha uma movimentação. Então imagina assim, o funcionário estava atravessando a rua, né? E teve algum acidente, ele vai ter um afastamento decorrente desse acidente. Para que eu possa informar o afastamento, ele precisa existir no RET, eu preciso ter enviado para o e-social o 2200 dele. Então, eu tenho prazo de março e abril para mandar a carga inicial de todo mundo, desde que não exista uma movimentação para este funcionário. Se houver a movimentação, obrigatoriamente mando o 2200 primeiro e depois mando a movimentação, sequencialmente um do outro. Alteração de dados e contratos. A partir de agora, se eu fizer uma alteração de salário por mérito, eu tenho que obrigatoriamente informar o 2206, que é alteração de contrato, que esse funcionário teve um salário alterado, teve um cargo alterado. Se esse funcionário tiver um dado cadastral alterado, né, a Maria foi lá e casou, mudou o nome. Então, eu tenho uma informação cadastral para ser informada para o e-social. Comunicação de acidente de trabalho não vai entrar agora, tá? É um dos eventos que entra junto com o SST. Ele vai substituir depois a CAT. Monitoramento também não entra agora. Afastamento já entra, que é o que eu comentei, tá? Férias é um afastamento, tá, gente? Então, assim, eu tenho uma pessoa que está saindo de férias, eu tenho que mandar para o e-social. Eu não preciso mandar o recibo das férias. Sabe aquele documento que é comunicação de férias, 30 dias antes o funcionário tem que ser comunicado? Esse não vai para o e-social. O que vai é o afastamento e depois o próprio pagamento das férias, tá? O pagamento a gente não vai falar por enquanto, porque ele entra só em maio. Então, hoje, entre os meses de março e abril, quem tiver férias, o que eu preciso fazer? Eu preciso mandar um afastamento de férias. Condições ambientais do trabalho e insalubridade também entram só em janeiro de 2019. Aviso prévio eu já preciso comunicar agora. Convocação do intermitente também já precisa entrar agora. Reintegração e desligamento já fazem parte dos não periódicos, tá? Se eu tiver alguma reintegração, depois de já ter comunicado o 2200, obviamente. E aí, os famosos trabalhadores sem vínculos. Quem são eles? São os nossos prolabores, são os autônomos, são os estagiários, todos eles são trabalhadores sem vínculo. E nós temos um grupo de eventos, início, alteração de contrato ou término deles. Cadastro de benefícios previdenciários do regime próprio da Previdência Social. Esse daqui vai ser utilizado só pelas empresas públicas, né? E exclusão de evento, porque eu posso ter mandado alguma coisa errada, eu preciso excluir, tá? Essas informações das contribuições sociais por trabalhador ou o genérico vai ser utilizado só mais para frente, né? Porque agora a gente não está mandando a folha ainda, então eu não tenho esses dados 5.001, 5.002, 11, 12, mais para frente a gente vai trabalhar. E aí vamos voltar. Eu acabei antecipando e falei um pouquinho antes, né? Com relação às admissões, existia uma regra que é para as admissões ocorridas no primeiro dia do início do e-social, que foi agora no dia 1º de março, eu posso mandar para o e-social no próprio dia 1º. Qual é a regra geral? Tem que estar no e-social um dia antes. Um dia antes do dia 1º era dia 28 de fevereiro e o e-social não estava recebendo ainda esse tipo de evento, tá? Isso vai ocorrer depois. Mesmo faseamento para quem está lá no grupo de abaixo dos 78 milhões, tá? Então, quando chegar lá o mês de maio,
de junho começar a entrar, quem está abaixo de 78 milhões, vão passar de novo por essa questão de admissão. Quando começar os não periódicos, o primeiro dia de admissão dos não periódicos eu posso mandar no próprio dia. Todas as demais admissões sempre um dia antes. Sucessão trabalhista, tá? O que vai acontecer com um item de sucessão trabalhista? Eu posso mandar o 2190, que é o preliminar, até o dia 7, e aí o prazo do 2200 se estende até o dia 7 do mês subsequente, que é o que eu acabei comentando antes com vocês. O evento 2200 não pode ser utilizado para diretores não empregados, cooperados, estagiários, etc., que é o que eu comentei também, eles são trabalhadores sem vínculo, entram no 2300. Eventos de desligamento, a gente falou que já entra a rescisão agora, né, nessa segunda fase. Só que a rescisão tem um bloco que é a movimentação financeira, quanto ele recebeu de férias indenizadas, qual é o saldo de salário. Essas movimentações não entram agora na segunda fase, elas fazem parte de pagamentos e vai entrar só a partir de maio, junto com os eventos periódicos. Então, entre os meses de março e abril, eu tenho que comunicar demissões? Tenho. Tenho que comunicar afastamento? Tenho. Mas das demissões eu não preciso enviar as movimentações financeiras, os valores, tá? Isso quando começar os eventos periódicos em maio, obrigatoriamente volta esse bloco aqui dentro dos desligamentos a serem obrigatórios. Então, durante os meses de março e abril, envio a demissão só com o que a gente chama de cabeçalho. Só vão os dados dessa demissão, data, tipo da demissão e coisas do gênero, sem valores. Eventos periódicos são os eventos de folha, que vai entrar na terceira fase para este grupo dos 78 milhões, vai ocorrer em maio. Então, ali eu começo a mandar remuneração do trabalhador, tanto do regime geral quanto do regime próprio da Previdência. 1200, 1202. Mando também benefício previdenciário, mando pagamento do rendimento do trabalho, aquisição e comercialização da produção rural, se for pessoa física, pessoa jurídica não está no E-Social, está lá no REINF. Contratação de trabalhadores não portuários, informações de eventos periódicos, tudo que for complementar, tá bom? Totalizo a folha e aí eu faço fechamento. Se houver necessidade de retificar alguma coisa, obrigatoriamente eu faço uma reabertura. O 1300 é a contribuição sindical patronal, a mesma que informa na RAIS, tá? O E-Social ele tem por finalidade substituir 80% das obrigações. E, portanto, tudo que a gente informa em algum lugar tem que vir para o E-Social para que isso possa ocorrer, tá? Logo de imediato, ele vai substituir alguma? Não. Logo de imediato, a gente fica com duas obrigações. Eu tenho a obrigação de registrar o funcionário, registrar a sua carteira, registrar lá na ficha e registrar no E-Social. Tá? Mais para frente, cada órgão vai fazer a sua própria normativa, desobrigando o que era necessário. Por exemplo, o CAGED, a gente vai ter admissões e demissões no E-Social. Então, ele pode ser substituído, sim. Só que enquanto não houver uma normativa oficializando que todas as entregas do CAGED serão aceitas agora a partir de então pelo E-Social, a gente fica com as duas obrigações. Isso é temporário, tá? A gente entende que durante um ano a gente vai ter um esforço maior de cumprir as duas obrigações e após isso virar tudo para o E-Social, facilitando a vida do empregador. Como vocês sabem, lá no dia 20 de fevereiro foi liberado um layout beta, tá? Esse layout 2.402 beta já tornou-se oficial, ele já é 2.402. A palavra beta é enquanto ele está em teste, então significa que ele já saiu de teste, já é oficial. E para que vocês tenham uma noção, tá? Pela TOTOS a gente já trabalhou com muitos layouts do E-Social, mais de 20 layouts, certeza absoluta. Então, não é porque entrou em produção que vai estabilizar o layout e nunca mais vai alterar. Não, a gente já encontrou falhas nesse layout 2.402, então, consequentemente, vai existir o 2.403, né? Então, isso é normal. Qualquer ajuste que se precise, ele vai ser feito, vai ser realizado via alteração de layout. Só que isso não é imediato na produção, tá? Então, falando no 2.402, a gente tem um período de testes na Serpro em março,
as últimas semanas de março a gente vai até lá testar esse layout. Em abril, esse layout vai para o ambiente restrito. Toda vez que um layout novo entra no ambiente restrito, o ambiente restrito é zerado, tá? Então, vocês ficam lá mandando as informações de teste, de repente, não tem mais a minha carga de empresa, tem que mandar tudo de novo? Tem, porque provavelmente o ambiente foi zerado, tá? E aí só vem para o ambiente de produção em maio de 2018, tá? Até lá a gente trabalha no ambiente de produção com 2401. Mandei toda a minha carga, Eli, já mandei todas as minhas tabelas, comecei a mandar a admissão dos meus funcionários, eu quero consultar isso, quero saber se realmente o que está ali no TAF foi para o TSS, foi transmitido direitinho, o Labore mandou, como é que eu sei? Hoje, a única forma de consulta é através do número de recibo. Existem duas liberações a ser realizada pelo governo, que é o E-Social Web, que é o portal, onde é possível fazer consulta e verificar, e o E-Social BX, onde além de verificar, eu posso fazer o download do que eu mandei para o governo, tá? Atualmente, em março, agora nós estamos no dia 15 de março, eu não tenho nenhum dos dois liberados. Tá? Ontem nós tivemos uma reunião das empresas pilotos junto com o pessoal da Receita Federal. O coordenador do projeto, que é o Samuel Kruger, já falou que entra em produção o ambiente web agora em abril. Final de março, início de abril. Tá? E aí o E-Social BX ele vai entrar bem lá para frente. Tá? A gente estima que isso ocorra só em setembro. Mas enquanto não tiver o ambiente web para mim consultar, o número do recibo é a garantia do cumprimento da obrigatoriedade do E-Social. Assim que tiver o portal web, ele serve de contingência também. Então, deu algum problema com o web service, não consegui transmitir, eu posso ir no portal web e fazer. Hoje não existe serviço de contingência, tá? Enquanto não for liberado o portal web, é necessária a utilização do web server obrigatoriamente. Aspectos técnicos eu adiantei um pouquinho, né? Já falei desses dois ambientes, o ambiente de produção e o ambiente de produção restrita. O ambiente de produção restrito é um ambiente de teste. Então, mesmo quem está com faturamento abaixo de 78 milhões já pode hoje fazer o teste para saber se está tudo certo na sua base, para saber se tem alguma crítica. Eli, eu já sou acima de 78 milhões, eu não posso mais usar? Pode. Ambiente de teste fica livre para todos. Todos podem utilizar a qualquer momento. Só que, de vez em quando, ele tem as suas instabilidades, está se dando preferência para resolver os problemas no ambiente de produção. Então, às vezes ele está lento, quando é relacionado ao ambiente de teste, às vezes ele está sendo limpo e muitas vezes a gente não está sendo comunicado também. É um ambiente de teste, tá? O ambiente de produção é onde está valendo, onde faz efeito jurídico toda e qualquer informação que eu enviar, tá? Os dois vão ficar trabalhando paralelamente para sempre. Vocês trabalharam bastante com isso daqui, eu vou revisar só para relembrar um pouquinho na memória. Quando vocês enviam informação do Labore para o TAF e gera do TAF para o TSS, é esse o processo que vai acontecer por trás, relacionado à comunicação do TSS com o governo, tá? Primeiro, sai um arquivo XML que vai bater no governo. Este arquivo entra no primeiro nível de validação do governo. Só verifica se a estrutura dele está ok, grava dentro do repositório do governo e devolve um número de protocolo deste documento. Continua a validação, vai para o segundo nível de validação dentro do comitê gestor, verifica, a estrutura já foi verificada, agora vou verificar conteúdo, informações que foram prestadas, grava esse processamento em lotes, e aí o contribuinte tem que vir aqui buscar o número do recibo. Então, na primeira etapa, peguei um protocolo. Na segunda etapa, com o protocolo, eu vou buscar o recibo. Isso daqui é um processo de comunicação assíncrona, tá bom, gente? Então, venho com o número do protocolo, busco o recibo, o governo me devolve o lote, contendo números de recibo ou informações de erros do que aconteceu. Tá? Então é por isso que quando eu mando ele já não vem logo de cara. Isso, porque é necessário essa comunicação aqui, que não é a TOTUS que estipulou. Isso daqui é o meio de trabalho do E-Social, ele trabalha assíncrono, essa é a informação que o governo exige desta forma.
Aqui é um questionário que a Receita Federal andou liberando agora no final de fevereiro, tá? Vem também via ECAC. Este questionário ele tem um endereçamento de 6 questões. Essas 6 questões a gente entende que eles estão começando a fazer um questionamento para os empregadores, se os empregadores têm consciência do e-social, se tem algum contato dentro da empresa para passar para a Receita Federal. Contato obrigatoriamente tem que ser alguma pessoa que responda pela empresa. Tá? Então, não dá para pôr o auxiliar administrativo como contato no e-social, a gente recomenda que ponha alguém que tenha responsabilidade jurídica pela empresa. Tá? Forma que será acionada, transmissões, se já procedeu com a qualificação. Por que eles estão perguntando de qualificação? Tá? Até para que vocês tenham ciências. Agora nós estamos no momento de envio de legado, de base. Então, tem muitos empregados que estão na nossa base já como funcionário e que deu problema na qualificação. Se ele não resolver a qualificação, eu não conseguia mandar ele no e-social. Então, o que foi feito? Foi aberta uma brecha e para que a gente consiga dar a carga do 2200 de todos os meus funcionários ativos, eles não estão validando o CNIS como obrigatoriamente. Valida, mas dá uma mensagem, olha, esse funcionário está com problema na base da Receita Federal. Tá? Não impede a entrega do 2200. É importante vocês saberem que essa validação do CNIS, ela está desabilitada somente para o legado. Então, significa que qualquer admissão que eu faça em março e abril, vou contratar um funcionário, vai começar agora dia 19 de março. Se ele não tiver com a qualificação ok, eu não consigo incluir no e-social, tá? A validação da base do CNIS está desligada somente para a carga do legado. Para novos funcionários, ele valida sempre. Tá? E mais adiante, ele vai começar a fazer outras críticas além dessa que está agora. E falando de e-social na TOTVS, nós temos alguns caminhos, tá? A gente tem o que nós chamamos de hot site. No hot site ficam as informações por linha de produto, tá? Então, vai para a página centralizadora, onde tem quais são os pacotes que são atualizados, quais as documentações técnicas que a gente gostaria que vocês olhassem, quais são os serviços que a TOTVS oferece de implantação, de análise de base, qual é a estrutura de legislação, então também fica lá. Toda a documentação oficial da TOTVS estará sempre estipulada dentro do TDN. A consultoria de segmentos faz internamente o envio de alguns e-mails sobre o e-social semanal. E aí nós temos uma base, um conteúdo bem vasto com relação ao tema e-social. Fica aberto ao cliente também, não precisa de login nenhum, basta acessar tdn.com e aí fazer a utilização da nossa documentação. A gente já tem outros vídeos e outras capacitações sobre o e-social dentro do YouTube. Então, se vocês colocarem e-social mais TOTVS, tem diversos vídeos que podem ajudá-los com relação a conceito, com relação aos webinars. Esse daqui, por exemplo, está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube também. Na central de relacionamentos, nós temos o que a gente chama de chatbox. O chatbox é um meio de o cliente conseguir a informação mais rápido. Então, ele tem lá sobre o e-social e ele pode buscar as informações de atualização, de documento e tudo mais. Ainda na página do suporte, para fazer a inscrição dos nossos eventos, eu coloquei aqui uma grade de eventos de abril, é só ir ali no item de busca, utilizar a palavra responde, desmarcar a busca do TDN do YouTube, e aí ele vai listar para vocês quais são os eventos. Eventos de março, evento de abril, e é só fazer a inscrição, igual foi feita agora. Material deste webinar, tá? Ele está sendo gravado neste momento, a gravação vai ocorrer até o meio-dia, depois isso vai para uma edição da nossa equipe de marketing e na próxima semana vai estar disponível no TDN. Aonde eu encontro? Se vocês entrarem no TDN, tdn.tots.com.br, entrem na space da consultoria de segmento, esse primeiro risquinho. Ali dentro tem uma pasta chamada Material utilizado em eventos do ano de 2018, TOTVS Responde e-social. Os vídeos das gravações anteriores, de janeiro e de fevereiro, já estão disponíveis, assim como o material utilizado também já está disponível lá. Só para a gente relembrar, porque pode ter gente que entrou no meio da minha apresentação. Eventos webinars são gratuitos, a TOTVS faz todo mês um para o e-social.
O próximo do E-Social para a linha RM vai ser no dia 11 de abril. Próximo evento sobre ECD para a linha RM no dia 25 de abril. Próximo evento sobre REINF para a linha RM no dia 5 de abril. Todos eles vocês conseguem fazer a inscrição através do portal do cliente. É só utilizar a perguntinha lá na parte de busca. Coloquem responde e vai vir a inscrição dos eventos de abril para que vocês consigam participar conosco. As dúvidas a gente já vai respondendo, então já fiquem à vontade. O microfone de vocês vai permanecer fechado, mas a parte de perguntas fica disponível para a gente trabalhar com vocês na sala. Essa primeira parte da apresentação da consultoria a gente conclui agora. Eu vou deixar o microfone no mute para trocar a apresentadora. Agora a linha de produto RM vai falar com vocês, tá bom? Só um instantinho. Pessoal, bom dia, né? Meu nome é Lorena, eu participo da squad do E-Social da linha RM. Nós vamos apresentar hoje, né, um resumo das últimas implementações, de algumas parametrizações do RM para estar atendendo a segunda fase. Então, eu vou demonstrar para vocês algumas coisas através do acessando o sistema mesmo, para vocês verificarem. E, ao longo da apresentação, vocês podem estar encaminhando as perguntas lá, né, no chat, para a gente estar respondendo para vocês e estar tirando algumas dúvidas, né. Bom, a Elisângela já reforçou isso com vocês na apresentação anterior, né, quais seriam os eventos que compõem a segunda fase. Eu só coloquei aqui de novo, só para lembrar para vocês que os eventos relacionados à segurança e medicina do trabalho não entram agora nessa segunda fase. Então, na relação de eventos não periódicos, os usuários, né, têm que se atentar à questão do envio dessa relação de eventos aqui, do 2190, 2200, 2205, 2206, 2230 de afastamento e assim por diante. Os outros eventos, que seriam o 2210, 2240, não entram nessa relação da segunda fase. Na segunda fase, serão só os eventos relacionados, né, aos dados dos trabalhadores e seus vínculos com a empresa. Eventos relacionados a cadastros no módulo de segurança e medicina do trabalho só entrarão na próxima etapa, né, no ano que vem, que a gente vai poder estar enviando os eventos de segurança e medicina do trabalho. Eu vou acessar aqui o URM e vou repassar com vocês algumas parametrizações, né, que seriam necessárias, que devem ser realizadas antes de estar encaminhando os eventos da segunda fase. Então, aqui eu estou acessando o URM. Vou repassar aqui com vocês algumas parametrizações que são importantes. Primeira coisa que é muito importante, assim, em relação à segunda fase, é o usuário acessar aqui o parametrizador, clicar na etapa do E-Social, né? E aqui em configurações gerais, né, na primeira etapa de configurações gerais, informar a data de obrigatoriedade dos eventos não periódicos. Então, aqui a gente disponibilizou esse campo, a gente separou, né, criou mais dois campos para estar informando as datas dos eventos por fase, né? Então, eu teria a data dos eventos de tabela, dos não periódicos e dos periódicos. Então, para estar visualizando os eventos não periódicos na fila de eventos, o usuário tem que vir aqui no parametrizador e informar a data dos eventos não periódicos. Lembrando que, se essa data não estiver dentro do mês da competência, os eventos não são visualizados na fila. Então, aqui no meu caso, eu estou na competência do mês 3, e eu coloquei aqui na data dos eventos não periódicos 1 do 3. Então, assim, eu consigo visualizar. Se eu tivesse informado aqui 1 do 4, eu acessaria a minha fila de eventos e não visualizaria os eventos para estar selecionando. Mesmo se eu gerasse, eu não conseguiria visualizar esses eventos. Então, eu vou cancelar aqui e acessar lá a nossa fila de eventos. Aqui dentro da fila de eventos, vocês podem acompanhar que a gente tem a relação dos eventos da segunda fase, né? Onde eu posso selecionar o meu evento, aqui clicando no filtro padrão, e clicando aqui no outro filtro, né?
selecionando meu evento da segunda fase. Se eu não tivesse informado a data dentro do parametrizador, eu não conseguiria visualizar essas informações aqui na fila de evento. Eu vou até colocar aqui para vocês, só para vocês verificarem. Tá vendo que aqui, ó, para mim apresenta só essa relação dos eventos da primeira fase, porque a minha data que eu informei lá na parametrização não está de acordo com a minha competência atual. Eu vou voltar aqui à parametrização só para a gente dar continuidade. Tá, colocar o 22 na sua cadência. Eu atualizei a minha data, todos os eventos estão aqui disponíveis. Outra questão importante é que a gente, para o 2200, a gente vai ter a relação dos eventos de carga inicial e os eventos de inclusão, que são as admissões dos funcionários. Então, o que acontece? De acordo com a parametrização aí no parametrizador, né, o sistema já estava disparando os gatilhos dos eventos à medida que a gente ia realizando as alterações ou então admitindo os funcionários. Então, para estar atendendo a segunda fase, o usuário tem que se atentar que as admissões que ele realizou já dentro do mês de março já estão gerando os gatilhos do 2200 na fila de eventos. Então, se eu incluir um funcionário no cadastro de funcionários, o sistema automaticamente já dispara um gatilho para mim e já inclui na fila de eventos um registro relacionado a esse funcionário. Eu vou cadastrar aqui com você só para vocês verificarem. Caso eu estou cadastrando um funcionário novo, e o sistema automaticamente já vai incluir um gatilho para mim referente a esse funcionário. Deixa eu terminar de preencher as informações para a gente acompanhar aqui lá na fila de eventos. O sistema já vai incluir o gatilho com o registro desse meu funcionário.
Vou complementar aqui que eu esqueci de colocar o número da ficha de registro. Estou salvando meu registro aqui no caso do cadastro funcionário e vou acessar a minha fila de eventos para verificar se o sistema incluiu o gatilho, no caso, relacionado a essa admissão, né? Então, aqui no caso, a chapa do meu funcionário é essa. O sistema automaticamente já gerou a matrícula do E-Social para esse funcionário. E eu já posso acompanhar aqui na fila de eventos que o sistema já incluiu um gatilho para essa admissão. Aqui eu consigo acompanhar qual foi a chapa do meu funcionário. E aqui eu já tenho um gatilho com o status pendente e o tipo de operação inclusão. Para os meus funcionários que já estão cadastrados na base, o sistema vai... eu preciso gerar, né, os gatilhos de carga inicial do evento 2200, através do processo aqui que foi disponibilizado na aba social beta. E ele vai gerar para mim os registros com o tipo de operação de carga inicial. Então, para os usuários, né, gerarem os eventos de carga inicial dos funcionários que já estão cadastrados na base, é necessário acessar aqui a aba social beta, gerar gatilhos de eventos iniciais, clicar aqui na opção da segunda fase e gerar os gatilhos para os eventos 2200 e 2300. Então, após executar esse processo, o sistema vai incluir uma linha aqui também na fila de eventos dos registros, né, de carga inicial, com status pendente e o tipo de operação carga inicial. Então, os meus funcionários que já estão admitidos, o sistema vai gerar os eventos 2200 e 23 de carga inicial, e os funcionários que eu admiti cadastrar na base agora, o sistema já vai startar o gatilho na fila de eventos e incluir uma linha com esses funcionários, né, para esses registros, com o tipo de operação e inclusão. Outra questão importante que a Elisângela até citou na apresentação anterior é a questão do envio do registro preliminar do funcionário, né? No caso, 2190. Então, caso o usuário não tenha acesso a todos os dados do funcionário para estar preenchendo o cadastro do funcionário e enviando o 2200, ele pode acessar aqui na aba Administração de Pessoal e incluir um registro preliminar para esse funcionário. Então, aqui a gente disponibilizou um cadastro novo, onde o usuário consegue acessar aqui e cadastrar, né, incluir um registro preliminar para esse funcionário. E o evento 2190 será gerado a partir das informações, né, desse registro que eu incluí aqui. Então, se eu incluir aqui um registro preliminar, o sistema já dispara um gatilho e inclui na fila de eventos um evento 2190. Aqui vocês conseguem acompanhar, né? Eu consigo selecionar pelo código da pessoa, que já está cadastrada na base, ou eu consigo incluir uma nova pessoa. Aqui a minha pessoa que eu selecionei, no caso, não tem o CPF informado. Ver se eu consigo localizar uma outra pessoa que já está com o cadastro completo, só para a gente fazer o teste. Então, aqui eu selecionei a pessoa e informei a data de admissão prevista para essa pessoa. Lembrando que as outras informações estão preenchidas dentro do cadastro de pessoa mesmo. Então, se eu vier aqui dentro do Joaquim, no caso o Fernando, né, que eu tinha informado,
eu posso acompanhar que todas as informações estão preenchidas aqui dentro, né? Como CPF, todas as informações que iriam no cadastro do funcionário, as que eu já tenho, né, no caso. Então, após incluir um registro preliminar, eu posso acessar aqui a fila de eventos e acompanhar que o sistema já incluiu um gatilho para esse registro preliminar que eu já cadastrei. Aqui, ó. No caso, a gente pode acompanhar que ele já incluiu na fila um gatilho, né, como pendente, inclusão, e o código da pessoa, que eu consigo acompanhar aqui, né, que foi o Fernando, que eu acabei de cadastrar no registro preliminar de funcionário. Eu estou citando essa questão dos gatilhos porque é muito importante que o próprio usuário tenha essa noção de que o sistema gera os gatilhos automáticos ao realizar as alterações e a inclusão dos funcionários, ou então alterar algum registro, porque muitos usuários estão realizando as alterações, o sistema já dispara o gatilho automático na fila de eventos e o usuário acessa novamente a fila e inclui um registro novo. Então, é necessário você tentar essa questão dos gatilhos, porque o usuário tem que estar gerenciando, né, essas informações que são incluídas na fila de eventos para estar conseguindo gerar e não duplicar as informações. Então, é muito importante que vocês verifiquem essas questões dos gatilhos. Então, quando você cadastra um funcionário novo, o sistema já dispara um gatilho. Quando você cadastra um registro preliminar, o sistema já dispara um gatilho na fila de eventos. Cadastro dos eventos no caso, quando você cadastra umas férias, o sistema também já vai disparar um gatilho do 2230, aviso prévio, demissão, né, rescisão no caso. Então, todas essas operações dentro do sistema geram os gatilhos já na fila de eventos. Então, não é necessário estar incluindo essa informação. É importante que vocês incluam lá as informações, execute o processo da folha normal, né, de alteração, rescisão, férias e tudo, e confira na fila de eventos se o sistema já incluiu esse gatilho automático, para não duplicar as informações. Senão vocês vão realizar a alteração e depois acessar novamente a fila e incluir novamente o registro, né? Lembrando também que os gatilhos de alteração, vamos supor, se a gente realizar uma alteração no cadastro de um funcionário que já tem o seu evento integrado e transmitido, integrado com o TAF e transmitido para o RET, o sistema já vai disparar um gatilho, né, dependendo da alteração, um gatilho do evento 2205 ou 2206, e vai incluir ali na fila de eventos para você gerenciar e tá gerando esse XML, integrando com o TAF e enviando novamente para o RET. Desculpa, pessoal, parece que o som cortou, né, no caso. Eu estava informando em relação à importância a implementação, né, do cadastro do aviso prévio e a importância do preenchimento aqui com as informações antes de estar realizando a rescisão do funcionário que tem aviso prévio trabalhado.
Então, a gente disponibilizou esse cadastro aqui no cadastro de funcionários, onde o usuário tem que acessar e preencher as informações referentes ao aviso prévio para estar enviando o evento de aviso prévio para o governo. Então, antes de cadastrar minha rescisão, é importante que eu venha e preencha esses dados no cadastro do aviso prévio e depois eu cadastro a minha rescisão, né? Eu vou reforçar aqui com você só a questão da geração dos eventos aqui em cima, né, através dos processos, e depois eu vou acompanhar aqui o chat, né, o bate-papo, para a gente acompanhar quais são as perguntas e as dúvidas, e o que eu puder demonstrar aqui através do sistema, eu vou demonstrar para vocês. Então, eu só vou reforçar que a gente tem a opção, após gerar os gatilhos dos eventos iniciais, né, que seriam os eventos lá da segunda fase, o 2200 e o 23, a gente tem a opção de estar gerando os eventos através aqui da fila de eventos, ou através aqui dos processos, que seria a geração do XML em lote e também a integração do XML em lote através aqui dos processos que foram disponibilizados. Então, o usuário pode vir aqui, né, em gerar XML dentro do processo, selecionar aqui os eventos não periódicos, né, selecionar quais seriam os arquivos a serem gerados e executar essa geração em lote para todos os eventos que já estão disponíveis lá, com os seus gatilhos, né, já disponíveis na fila de eventos. Então, eu consigo acessar aqui, gerar XML, clicar em eventos não periódicos, selecionar os meus eventos não periódicos e gerar todos esses eventos em lote, para estar facilitando, né, a geração dos eventos aí para o usuário. Então, da mesma forma que eu tenho esse processo aqui para gerar o XML em lote, eu posso vir aqui e integrar com o TAF e gerar também, integrar também os eventos, né, da segunda fase com o TAF em lote, no caso, para facilitar aqui a integração. Então, eu tenho essas duas opções e também tem as opções que estão aqui disponíveis na fila de eventos, que é aqui gerar XML, integrar, eu posso estar selecionando aqui e executando o processo, da mesma forma que é disponibilizado aqui para a gente também. Outra coisa importante é essa questão de gerar o evento de exclusão, que é o S3000, né? Para gerar o S3000, eu consigo executar o processo apenas aqui através da fila de eventos. Nessa opção de processos, a gente disponibilizou aqui uma opção para estar gerando o evento S3000 de exclusão. Aqui, como eu tinha selecionado vários eventos do 22, ele vai dar uma mensagem para a gente informando que o evento S3000 foi gerado só para alguns arquivos, né? Só para alguns eventos referentes ao 2200. Aqui, como eu já tinha alguns eventos integrados, ele deu aqui para mim a informação de que ele já tá, que o evento foi rejeitado o RET ou aceito o RET. Então, ele já faz essa validação para mim antes de gerar o evento de exclusão, o S3000. Eu vou selecionar esse evento 1000 aqui e vou executar o processo só para vocês acompanharem a mensagem que ele vai apresentar. Aí aqui para mim, no caso, eu selecionei o evento S1000. O que é importante o pessoal acompanhar aí no caso é que o evento S3000 só é gerado para realizar a exclusão dos eventos não periódicos, né? Aí aqui no caso ele apresenta para mim quais são os eventos que ele exclui. No caso dos eventos de tabela, é necessário incluir manualmente, né, o registro com o tipo de operação exclusão. Então aqui, se eu fosse excluir o meu evento de tabela, no caso,
eu teria que incluir aqui um tipo de operação, né, como exclusão, e gerar esse evento de exclusão. Integrar com o TAF e estar encaminhando para o RET. Agora, os outros eventos não periódicos, eu gero o evento de exclusão através aqui do processo, né, gerar evento de exclusão S3000. Pessoal, agora no caso eu vou acompanhar aqui as perguntas, né, e vou tentar demonstrar, caso eu consiga tirar alguma dúvida, eu vou mostrar aqui para vocês no sistema. Então, podem incluir, né, as dúvidas lá no bate-papo, que a gente já vai estar respondendo. O Antônio perguntou aqui para a gente se existe um webinar mais técnico em relação à instalação da ferramenta TAF TSS. Antônio, no caso, a gente já fez alguns webinars em relação à instalação do TAF e do TSS, disponibilizou lá no nosso canal no YouTube, então você consegue acompanhar os vídeos para verificar como que realiza a instalação e a configuração do TAF e do TSS. E também lá no TDN, a gente disponibiliza uma página lá com o material com o guia de instalação do TAF e do TSS, que eu acredito que também facilita muito, né, para estar realizando a instalação das ferramentas. Lorena, vai ter um outro webinar sobre instalação também do TAF TSS agora em março. Eu não me lembro direitinho a data, eu sei que é final do mês. Depois eu vou pedir para o pessoal te mandar o link, aí você coloca na documentação que vocês disponibilizam, que aí tem os gravados, que é o que você falou, já está lá, né? Mas vai ter um novo agora no final do mês também. Ah, sim. Pessoal, tem bastante dúvidas aqui com relação aos prazos de envio. Eu respondi algumas, as meninas estão respondendo também. E quando eu falei, eu esqueci de mostrar para vocês o material que a gente fez pela consultoria. Vou pegar a apresentação de volta só para mostrar, tá, Lô? Espera só um pouquinho. Deixa eu mostrar para Eu vocês. acho que eu tenho aqui. É que eu ia falar que acho que eu estou aqui com o link aberto também. Ah, Isso. você é um tudo. Então, Se você tem, melhor ainda. aqui, ó. Você está conseguindo visualizar minha tela? Vejo sim. E aí, no caso, é esse aqui mesmo. Vai associar o prazo dos eventos não periódicos. Tem um que é uma tabelinha, que tá até um pouquinho maior que esse. Quer ver? E aí, no caso, pode compartilhar aí. Então, eles acham. Tá, peraí. Deixa eu pegar de Aqui, volta e eu achei essa compartilho aqui. pra cá mesmo. Não esquenta não, gente. Deixa eu alternar aqui. Mostrar minha tela. Tô compartilhando, tá vendo minha tela? Não, ainda A gente ainda não. Agora eu consegui visualizar. Agora foi? Então, assim, pessoal, ó, TDN é aberto, tá, gente? Todo mundo consegue ver. Lá no TDN, eu entrei aqui. Vou voltar no início só para vocês verem desde o primeiro momento, que fica mais fácil. O material também, tem muita gente perguntando do material, a gente costuma subir aqui também. Tava tudo lá, e eu falei, vou voltar, agora a rede dá uma travadinha. Peraí. tdn.tots.com.br, tá, gente? Aí vocês vão entrar. Só porque eu queria mostrar. Na Space da consultoria de segmento. Ah, alguém também tinha perguntado, ó. Esse aqui é o canal da TOTS no YouTube, tá? Tem esses eventos TOTS Responde. Então, quando vocês entram no YouTube, canal TOTS Soluções. Dentro do canal TOTS Soluções tem essa playlist dos TOTS Responde. Aqui vai ser disponibilizado esse evento que a gente está fazendo agora e está sendo gravado. E se vocês forem olhar, já tem eventos da RAIS, os eventos desse ano já estão todos lá. RAIS, DIRF, a segunda rodada do E-Social, que foi uma anterior a essa que nós realizamos, já está tudo disponível lá. Que pena. Queria mostrar o negócio do TDN, não vou conseguir. Não abriu, né? Ele não está abrindo. Acho que está com algum problema aqui da rede. Engraçado que no YouTube eu consegui mostrar os vídeos. Só o TDN que não está indo. Vou parar aqui um pouquinho. Agora acho que está indo. Ó, dentro do TDN, a gente vai entrar aqui, ó, na aba de documentação de produtos, consultoria de segmentos. Aqui dentro, só para ficar um pouquinho mais rápido, não ficar procurando a página, eu vou escrever a palavra prazo.
Ele vai me falar todos os prazos. Tem um material que ele tá bem legalzinho, que fala de todos os prazos gerais, tá? Então, ó, e-social, tabelas de eventos e prazos. Onde eu fui? No TDN, na pasta da consultoria de segmentos e só digitei a palavra prazo. Aí aqui a gente fez, tem aquele que a Lorena mostrou também, que é específico da admissão, mas esse daqui tem de todos. Como o pessoal está perguntando de prazos da segunda, da terceira fase, a gente já fez um pouquinho maior. E aí aqui, ó, vocês conseguem ver eventos de tabela, faturamento acima de 78 milhões e abaixo. A gente colocou um período de até de cada uma das tabelas. Tá vendo que a 10,60 nem tá aqui, ó, da 10,50 a gente já pula para 10,70, porque ela vai estar lá embaixo nos prazos de SST. Eventos não periódicos. Então, admissão, quando a gente fala, ó, do 21,90 a partir do dia 1/3 é obrigatório, 22,00 a partir do dia 1/3 para quem está acima de 78 milhões e a partir do dia 1/9 abaixo de 78 milhões. Só que quando que ocorre? É o dia imediatamente anterior ao início da prestação do serviço, podendo ser postergado pelo prazo do envio do 21,90, tá? E aí ele posterga para o dia 7 do mês subsequente. 22,05, 06, cada um deles a gente fez um quadradinho. Então, qual trabalho que nós fizemos? Pegamos todos os eventos do e-social, colocamos aqui, colocamos os prazos de cada um dos envios, que já tem também o das remunerações, que é a terceira fase, porque algumas pessoas já estão perguntando a partir de quando, tá? E aqui embaixo, ó, os eventos de SST. A Lorena comentou, eu comentei também. Então, mesmo tabela 10,60 estava lá na parte de carga de tabela, só que ela é um evento SST. Então, o prazo dela não foi janeiro. O prazo dela vai lá para janeiro de 19. Né? Não foi janeiro de 2018. Entra em janeiro de 2019. E aí a mesma coisa para comunicação, acidente de trabalho, monitoramento, condição ambiental, salubridade, todos eles entram a partir de janeiro de 2019. Esses, que são os eventos do SST, tanto faz acima ou abaixo de 78 milhões, sempre vão entrar aqui a partir de janeiro de 19. Acho que esse é um material que está bem completo, tá? Se vocês olharem aqui, tem outros específicos da admissão que a gente usou bastante agora no mês de março, né? Específico do desligamento, específico da admissão, mas esse é um quadrinho total geral de todos os eventos do e-social, quais são os seus prazos de cada um deles. Acho que ajuda um pouquinho. Eu vou disponibilizar aqui também no bate-papo o link para quem quiser acompanhar aqui no caso, para quem perguntou em relação aos prazos, que fica mais fácil para vocês acompanharem. Eu vou voltar aqui com a apresentação, tá bom, Elisângela? Sim, à vontade. O Ronaldo dos Santos perguntou aqui para a gente se os funcionários que foram demitidos antes do início do E-Social só terão a carga inicial destes se fosse realizado algum pagamento ou sua reintegração, onde não tendo nenhuma dessas condições, não se faz necessário informar estes para o governo. Aí, no caso, ele está questionando, né, se seria isso mesmo. Então, Ronaldo, se os funcionários foram demitidos antes da adesão, né, do E-Social, no caso, você não precisa encaminhar os eventos de carga inicial desses funcionários demitidos antes da adesão do E-Social. Você realmente só vai encaminhar o 2200 desses funcionários se você precisar encaminhar alguma outra informação de folha, tipo um pagamento de uma rescisão complementar ou de uma alteração de salário, né, na época ele estava demitido ainda, só se for alguma informação referente, só se você tiver que encaminhar alguma informação referente a esse funcionário. Então, não é necessário encaminhar o 2200 desses funcionários demitidos antes da adesão do E-Social. O André tinha postado para a gente aqui uma dúvida em relação aos funcionários admitidos. Ele colocou assim, por que os colaboradores admitidos antes do dia 1/3 de 2018 não podem ser gerados quando preenchemos essa data? No caso, eu entendo que ele estava falando da data lá do parametrizador. Aí ele colocou aqui, temos que colocar data anterior a 1/3 de 2018. No caso, a gente colocou essa trava para o usuário
gerar apenas os eventos de tabela, né, no caso da primeira fase, e depois, quando entrar a segunda fase, ele gerar os eventos não periódicos, gerar a carga inicial desses funcionários. Então, o sistema já disparava o gatilho automático dos funcionários que eram admitidos, né, e aí, no caso, ele só conseguiria visualizar esses outros funcionários que seriam de carga inicial só após realmente preencher essa data. É porque, no caso, a gente separou, a gente também faseou a questão da geração dos arquivos, né? Voltando aqui, pessoal, tem muita gente perguntando se já acabou o evento, só que a gente ainda não finalizou, porque a gente está com esse tempo aqui aberto para estar respondendo as perguntas. Então, a gente está respondendo tanto aqui no bate-papo, né, no chat, quanto aqui através do áudio. Então, por favor, aguardar um minuto, né? A gente às vezes fica aqui com o som desativado, mas a gente está respondendo aqui no chat. Quando finalizar, a gente vai informar. Ó, pessoal, como a gente comentou, a Lorena bem lembrou, a gente está respondendo dúvidas, tá? Agora são 15 para o meio-dia, até meio-dia a gente fica aqui respondendo as dúvidas. A gente só não vai conseguir responder para vocês tickets que estejam em aberto. Isso a gente pede para que aguarde realmente o retorno do atendimento, né? O material deste evento foi gravado, vai ser disponibilizado no YouTube, lá no canal TOTOS Solução, na playlist TOTOS Responde, e o link a gente coloca no TDN também. Então, lá no TDN, na Space da consultoria de segmentos, tem uma aba chamada Materiais Utilizados em Eventos, ano de 2018. Aí vocês entrem na página do E-Social. Tá? A gente tem, a partir de 2018, colocado no TDN todos os links, porque o marketing acaba enviando para quem participou conosco um e-mail agradecendo a participação e passando o link, né? Mas a gente achou por bem deixar no TDN concentrado, porque se estiver procurando um link do material, sei lá, da RAIS, da DIRF, de eventos já realizados anteriormente, fica centralizado numa única página, né? Então, no TDN a gente mantém agora, a partir de 2018, essa pasta aí chamada materiais utilizados em eventos, e aí está quebrado para cada evento uma página com o material utilizado, tanto PPT quanto o vídeo. No caso da Lorena aqui, ela utilizou demonstração do produto, né? Então vai ter só o vídeo do que foi feito esse evento na data de hoje. Quem não tem dúvida, a gente agradece a participação. Se quiser, pode sair da sala. E enquanto isso, a gente fica durante o horário do evento respondendo lá pelo chat. De vez em quando a Lorena abre e fala o que são dúvidas comuns, para a gente poder dar uma agilizada também e dar uma vazão nas perguntas, tá bom? Maria Macileide perguntou aqui para a gente, falando assim, não enviamos a carga do 2200, porém já tivemos 2 demissões este ano de proceder, pois iremos enviar a segunda carga do 20. Então, Maria Macileide, no caso, você tem que enviar pelo menos os eventos de carga inicial desses funcionários que já foram demitidos e está encaminhando o evento referente à demissão desses funcionários. Você pode realmente não ter mandado de todos os funcionários da carga inicial, mas desses 2 funcionários em questão que você já realizou a demissão, você tem que estar enviando esse evento do S2200 para posteriormente poder enviar o da demissão. Então, no caso aí, você vai enviar O áudio da Lorena deu uma cortada, deixa eu só reafirmar o que a Lorena está comentando. Tem alguns casos, o pessoal está falando que não mandou a carga inicial e já tem rescisão. Então, o que a Lorena comentou? Precisam mandar a rescisão. Então, dá para mandar pelo menos o 2200 dessas pessoas que têm movimentação, seja afastamentos ou rescisão, manda o 2200 e, na sequência, manda os eventos de desligamento, 2299, se tiver aviso prévio, 2250, se for afastamento e assim por diante, tá? Prazo de afastamento até o 7º dia útil do mês subsequente, mas prazo de desligamento são 10 dias. Tá? Se for aviso prévio, 10 dias a contar da data do início do aviso. Se for rescisão, 10 dias a contar da data do desligamento, data da rescisão. Se tinha férias iniciando em março, quando deu a carga no dia 28, essas férias, elas não vão lá no dia 28. Do dia 28 é um retrato de como estava a empresa. Se as férias iniciam em março, elas têm que ser enviadas como um evento de afastamento de março, tá? Bom,
complementando aqui também uma pergunta do Jonas, no caso, ele está questionando aqui para a gente onde ele pode encontrar o status da fila de eventos. Então, Jonas, lá dentro da fila de eventos, eu vou compartilhar aqui a tela, né, no caso, você tem uma coluna com as opções, né, uma coluna só referente aos status dos eventos. Então, aqui, ó, não sei se você está visualizando aí no caso, você vai conseguir acompanhar através dessa coluna aqui de status, qual é o status do evento. E também, se você editar aqui o registro, você consegue acompanhar aqui que tem um campo específico, né, informando qual é o status. Então, ou você pode editar o registro, ou você pode acompanhar aqui através da fila, né. Igual aqui, ó, tô demonstrando aqui para você, tem a coluna status, onde você vai visualizar o que foi aceito pelo RET, enviado para o TAF, o que está com erro de geração e o que está pendente também de geração e integração com o TAF. Então, para acompanhar o status, é nessa coluna aqui. A Tânia postou aqui para a gente, informando que ela está mandando para o TAF um desligamento por término de experiência, e ele está com erro dizendo que o contrato foi feito por prazo indeterminado. Ela falou que a versão 12.1.18.171, como ela deve proceder, né, o que ela deve fazer. Aí, no caso, Tânia, você tem que pegar o XML desse funcionário em questão, do RM, abrir esse XML que foi gerado lá na fila de eventos do RM e verificar qual é a informação que ele está levando referente ao tipo de contrato. Tem uma tag específica, que acho que, deixa eu só validar aqui, acho que é TP Conte. Deixa eu só validar aqui, que eu vou mostrar aqui para você, só um minuto. Eu não sei se você está visualizando aí minha tela, Tânia, mas aqui no layout do 2200, tem essa tag aqui, ó, TP Country, que no caso seria o tipo de contrato de trabalho, conforme as opções abaixo, né? Prazo indeterminado, prazo indeterminado e 2 prazo determinado. Então, você pode vir aqui na fila de eventos, né, do RM, editar um XML desse funcionário que está apresentando a inconsistência, né? E validar aqui qual que é a informação que está sendo levada nessa tag de tipo de contrato, né? Aqui no caso, ó, esse funcionário meu está levando a opção número 1, né? Que é o contrato por prazo indeterminado. Aí, no caso, você tem que validar se o XML que você transmitiu está com a informação correta. Então, verifica se o RM gerou o XML com essa informação de prazo determinado ou indeterminado. E depois que você transmitir para o TAF, no monitor de eventos também, tem como você exportar o XML e validar como que está indo essa informação lá dentro do XML. Então, é importante que você valide qual que é a opção, né, do contrato que está sendo levado dentro dos dois arquivos, tanto do RM quanto do TAF, para verificar se a informação está incorreta ou se realmente o governo não está validando essa informação. A Viviane também vai responder algumas perguntas aqui através do áudio, porque ela está me auxiliando, porque a gente está com um número alto de perguntas e a gente não está conseguindo responder todas através do bate-papo aqui. Então, ela também vai me auxiliar aqui respondendo através do áudio. Oi, gente. A primeira pergunta aqui foi o Bruce que postou para a gente, e é a respeito da parametrização do wizard de configuração do TSS que fica lá no TAF. A dúvida dele é a seguinte: ele disse que parametrizou a coligada 1, e quando ele foi parametrizar a coligada 2, as informações da coligada 1, ele visualizou na coligada 2. Bruce, é o seguinte, apesar de você visualizar as informações da coligada, a primeira coligada que você parametrizou, o sistema não busca a informação da tela de wizard de configuração quando ele vai fazer o procedimento de envio. O que ele faz? Ele pega da pasta certs. Então, apesar de você ver essa informação, lá na pasta de certificados, né, na instalação do sistema, ele está gravando a informação correta, tá bom? A Lorena estava até mostrando na tela a pasta onde guarda a informação da configuração.
Então, apesar de você estar vendo na tela a informação coligada 1, né, que é a primeira coligada que você parametrizou, o sistema, na hora de fazer as movimentações de desvio, ele vai buscar informação da pasta. Lembrando que a gente também já encaminhou uma solicitação, né, para a equipe de desenvolvimento do TAF, informando essa situação. A gente já solicitou a correção, né, a gente está aguardando a liberação de uma versão com a correção dessa questão, que aí, no caso, ele vai apresentar o certificado específico de cada empresa, né, porque, e conforme a Viviane explicou, né, o sistema armazena nessa pasta CERTS, na pasta de instalação do TSS, 3 arquivos, né, referentes à instalação para cada empresa. Então, ele não, teoricamente, não busca daquela parametrização ali na tela, ele busca mesmo da instalação. Então, realmente, a gente tem essa inconsistência em relação à visualização do certificado, porém, ele busca lá de dentro da pasta, e na hora de validar e integrar o XML com o governo também valida a questão do CNPJ, né, que está informado tanto no arquivo quanto no certificado. Então, em relação a isso, vocês podem ficar despreocupados que, no caso, ele busca realmente da pasta. Ninguém está respondendo. Nilva, Adélia, a respeito de filiais sem movimentos. A filial, ela já está cadastrada no Labore, porque no folha de pagamento? Porque caso não esteja, você vai cadastrar uma filial sem movimento? É essa a sua pergunta? Porque, na verdade, se o CNPJ estiver ativo, mesmo sem movimento, ele deverá ser enviado para o E-Social, ok? Félix, com relação às penalidades, a gente já tem um link no TDN, apesar de não ter nenhuma penalidade nova para o E-Social, são só as penalidades que o Ministério do Trabalho já aplicava anteriormente. A respeito dessas penalidades, eu vou postar para você, tá? A Cássia postou aqui informando que ela não conseguiu enviar um desligamento no prazo de funcionário devido a ser término de contrato. O Cássia, no caso, é a mesma situação que uma outra usuária informou anteriormente em relação ao tipo do contrato? Você consegue me dar maiores detalhes em relação à situação? O Tiago Costa está perguntando aqui em relação a um trabalhador naturalizado como brasileiro. O Tiago, eu não entendi em relação a, dentro do cadastro funcionário, você preencheu a nacionalidade dele como 10 brasileiro? Ou está diferente a nacionalidade? Porque o campo para você preencher as informações de estrangeiro só habilita se você informar uma nacionalidade diferente de 10, que é brasileiro. Aí, no caso, você gerou o XML para outra nacionalidade, sem preencher as informações, integrou com o TAF, no caso, o TAF que está validando essa questão da falta de informação, ou essa validação foi realizada quando você transmitiu o evento para o governo? A Karine postou uma informação aqui falando que ela abriu um chamado na TOTUS, pois todos os funcionários ativos e demitidos saíram com matrícula. Então, Karina, a questão é que, anteriormente, a gente só, ao executar o processo de preencher matrícula do E-Social, a gente só gerava as matrículas para os funcionários que estavam ativos. Só que a gente tinha feito toda uma amarração dessa informação, tipo, o campo não poderia ser preenchido manual, ele deveria respeitar toda a máscara e a parametrização que a gente informou lá no parametrizador. Então, o funcionário teria que fazer essa parametrização e depois executar o processo. Até aí, tudo bem, ele gerava só para os funcionários que possuíam um vínculo, né, com a empresa e só para os ativos. Só que depois a gente viu que existe a necessidade de também gerar essa matrícula para os demitidos, porque eu posso ter que enviar o meu evento S2200 de um funcionário que já estava demitido. Então, a gente liberou uma versão que, ao ser executado o processo de preencher a matrícula, ela iria preencher a matrícula para todos os funcionários. Então, assim, isso não
traz nenhuma consequência aí, no caso, para o sistema, o fato de você ter a sua matrícula do funcionário demitido preenchida. É apenas para, caso você queira gerar um S22 para ele já ter essa informação lá no cadastro, entendeu? Então, para a gente garantir que teria matrícula para todos os funcionários e que essa matrícula seria única, a gente resolveu implementar o processo gerando uma matrícula para todos os funcionários que já possuíram vínculo empregatício e possuem ainda, né? Então, realmente, numa outra versão não gerava, só que a gente resolveu implementar para estar gerando para esses funcionários demitidos, caso a gente queira encaminhar o S22 para esse funcionário, para retificar alguma informação, né? Pessoal, eu vou estar encerrando aqui a apresentação. Acho que a Elisângela também pode falar, Elisângela. Ia falar exatamente isso, que a gente agradece a participação de vocês, a gente gravou o evento, tá, pessoal? Então ele vai ficar disponível no YouTube, no prazo de uma semana para edição, mais ou menos, do vídeo e tudo mais. Fica disponível lá no canal da TOTOS Soluções, no YouTube, tem a playlist TOTOS Responde. O link a gente coloca no TDN, na pasta da consultoria e materiais de eventos e social. A gente agradece a participação de todos vocês. Próximo webinar do E-Social para a linha RM em abril, ok? Obrigada, um bom dia de trabalho para todos vocês, até mais.